Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Como é bom sentir a presença do Senhor. Como é bom mais uma vez nessa noite ter a certeza que escolhemos o melhor lugar para estar neste momento. A casa do Senhor, na presença do Senhor, adorando ao nome do Senhor. Obrigada, minha amada, Deus abençoe. Eu quero louvar o Senhor por mais essa oportunidade, bendizer o nome dEle, porque nós sabemos que nada é mérito, tudo é graça, é favor imerecido que é derramado sobre nossas vidas todos os dias. E nessa noite eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele me concedeu através da vida dos nossos líderes de casais, evangelista Fernando, missionária Fabíola. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês, pela vida do nosso pastor, que tem sido instrumento de Deus nesse lugar. Eu tenho uma palavra do Senhor para os nossos corações essa noite. Se o Senhor me ajudar a controlar as minhas emoções. Se você puder, se coloca de pé mais uma vez. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Vou estar lendo apenas o versículo de número 3. E hoje eu trago uma mensagem para os nossos corações com o tema: o bem-estar para a sua família. Corpo, alma e espírito. O bem-estar da sua família. Como está a sua família? Como está o seu casamento? Como estão os seus filhos? Como está a vida espiritual da sua família? Como está a comunhão entre os membros da sua família? Vai tudo bem? A sua casa vai bem? A sua família vai bem? Tanto no corpo, quanto na alma, como no espírito, vai tudo bem na sua casa? Que Deus seja louvado. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fala comigo: a minha família, ela é bendita, ela é feliz, ela é abençoada, porque Deus já abençoou. Senhor, nessa noite nós queremos te render graça, a Deus. Te render adoração, louvor e exaltação, porque somente o Senhor é digno de ser louvado. Somente o Senhor é digno de ser adorado. Senhor, nessa noite eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me concede de ser instrumento em tuas mãos. Então, Deus, mais uma vez eu te peço que seja feita a tua vontade, que seja feito o teu querer, que a Cleide se cale, mas que o teu Espírito Santo possa falar, meu Pai, através da minha vida nessa noite. Meu Deus, eu já quero dar ordem a todo o empecilho do inferno, a toda surdez espiritual, a toda dureza de coração, a toda distração que Satanás tem tentado lançar para endurecer, Pai, para que a tua igreja não receba a tua palavra, que já caiu por terra nessa noite todo empecilho, na autoridade que há no nome de Jesus. Pai, porque em ti nós somos mais do que vencedores, no nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar. Família é um projeto de Deus. Não foi Satanás que inventou a família. Família é um projeto de Deus. E Ele sempre tem o melhor para as famílias.
Deus tem sempre o melhor para as famílias. Desde o início, Gênesis, Deus já abençoou as famílias. Como nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Ele disse que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, independente do que os homens pensam, independente do que Satanás pense, diga, independente do que aquilo que vem ao contrário fale, isso não muda o decreto de Deus sobre a minha casa e sobre a tua casa. Porque a bênção já foi liberada pelo Senhor. A bênção sobre a família já foi liberada da parte de Deus. E nem eu e você, nós não podemos receber sobre nossa casa nenhuma palavra contrária. Nós não podemos aceitar palavra de maldição sobre a nossa família. Nós não podemos aceitar palavra de rejeição sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento. Porque a palavra que resta, a palavra que fica, a palavra que define o que a nossa família é a palavra do Senhor. E a palavra já disse, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Você está aqui? Você faz parte das famílias que estão na terra? Então a tua família, ela é abençoada. Ai, mas a família do meu pai não foi, da minha avó não foi, problema de quem ficou. O que importa é a sua casa. Você e a sua casa é abençoado. Você e a sua família são abençoados. E esse texto que nós lemos aqui é um texto muito rico. Por mais que ele seja interessante, hoje eu não quero explanar esse texto. Eu quero viajar com você sobre alguns versículos específicos da Bíblia, para falar com vocês sobre 5 tópicos, para que a nossa família tenha um bom-estar, esteja em uma boa situação, esteja em comunhão, estejam abençoadas. Porque se Deus determina a bênção, e se você não recebe, ela não vai fazer efeito sobre a sua vida. Mesmo Deus declarando, se você não quer a bênção do Senhor, Ele não vai te forçar a ser abençoado. Da mesma forma é a palavra de maldição, se você não receber, ela não vem sobre a sua vida. Amém? O primeiro passo para que você tenha uma família abençoada, para que haja um bem-estar na sua família, não existe outra receita. É permitir Jesus ser a pessoa principal dentro do nosso lar. Não tem como o centro da minha casa ser meu esposo e a minha família ser abençoada. Não tem como os meus filhos ter o lugar principal dentro da minha casa e a minha família ser abençoada. Jesus, ele precisa ser o centro da tua casa. Jesus precisa ser o principal dentro da sua família. Porque se você tirar Jesus da posição que ele deve estar, a sua família está indo a passos largos ao fracasso. Jesus tem que ser o principal. Mateus capítulo de número 8, versículo 14. Ali não dá para me ver, gente. Tem muita letra misturada. Mesmo com óculos não dá. Lá atrás, então vamos lá atrás. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste queimando em febre, ardendo em febre. A Bíblia nos diz que Jesus chega até a casa de Pedro. E lá tinha uma mulher enferma. A sua sogra estava doente. Não vou nem fazer gracinha com o pastor Josimar sobre sogra não, gente. Mas imagine a boa comunhão que tinha aquela família, que a sogra morava com o genro. Mas a Bíblia nos diz que aquela mulher estava ardendo em febre. Ela estava acamada, ela estava doente. E mesmo Pedro sendo um discípulo de Jesus, a enfermidade, tem hora que o francês vem se a gente querer. A enfermidade chegou naquela casa. Aquela mulher estava doente. Mas o que eu acho aqui de extrema importância e interessante é que a Bíblia diz que quando Jesus entra naquela casa, vê aquela mulher doente, ardendo em febre em cima de uma cama. Jesus toma aquela mulher pela mão. E a Bíblia diz que imediatamente
aquela mulher ficou curada. Eu imagino que dentro daquela casa tinha outras pessoas. Eu imagino que dentro daquela casa tinha uma ótima convivência. Mas quando Jesus chega, irmãos, dentro da nossa casa, algo de extraordinário acontece. Não tem como Jesus entrar na nossa casa e a nossa casa permanecer da mesma forma que ela estava. Não tem como Jesus fazer parte da sua família e a sua família dar errada. Não tem como Jesus fazer parte dos seus banquetes, sentar na mesa com você, sentar do seu lado enquanto você faz uma oração, estar de mãos dadas com você quando você ora com a sua família, e a sua família dar errado. Quando Jesus chega, algo de extraordinário acontece dentro da nossa casa. E a Bíblia nos diz que aquela mulher imediatamente foi servir Jesus. Imagina a alegria que ela ficou no coração de, há 2 minutos atrás estava ardendo em febre, e de repente ela estava curada. A alegria no seu coração foi tão grande, imagino eu, que ela começou, se levantou e foi servir a Jesus. Jesus, o Senhor quer água para lavar os pés? Jesus, o Senhor quer um copo de água? O Senhor aceita comer alguma coisa? E eu fico pensando, nós temos uma família extraordinariamente abençoada, mas nós temos servido a Jesus? Nós temos agradado a Jesus? Nós temos nos voltado ao Senhor com coração de servir, com gratidão, dizendo: Senhor, quem era a minha família antes do Senhor entrar nela? O que era do meu casamento antes do Senhor entrar nele, Jesus? O que tinha preparado para o meu casamento antes do Senhor entrar? Mas o Senhor entrou e a diferença aconteceu. E agora o que eu tenho feito para poder agradecer ao meu Senhor? Então o primeiro passo, meus irmãos, é permitir que Jesus seja a pessoa principal, não para ser o Aladim da lâmpada para te realizar os desejos, não. Ele tem que ser o principal dentro da sua casa, mas para você servi-lo. Jesus tem que ser o convidado especial de honra dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro dos nossos negócios, na educação dos nossos filhos. Jesus tem que ser o principal. O nosso segundo ponto é criarmos uma atmosfera de pastoreio intencional para alcançar a todos. A nossa casa tem que ser uma extensão da igreja, porque aqui nós viemos para aprender, para receber da palavra do Senhor. Os adolescentes que vêm ao culto de adolescentes, eles vêm aqui para receber, para aprender da palavra do Senhor. Da mesma forma os jovens, da mesma forma os nossos filhos que estão na salinha ali em cima. Não pense você que as crianças estão na salinha só fazendo bolinha e riscando, eles estão aprendendo a palavra do Senhor. Então a nossa casa tem que ser essa extensão da igreja, onde nós criamos uma atmosfera de pastoreio, de ensinamento para os nossos filhos. E muitas vezes ensinar os nossos filhos não é somente pegarmos a palavra, sentarmos com ele e explicar. Muitas vezes o nosso exemplo fala muito mais do que se nós lêssemos a palavra. Mas é claro que o principal é você ensinar a palavra do Senhor. Nós não podemos perder tempo, irmãos, porque o mundo lá fora está completamente perdido. Ainda ontem eu estava assistindo um jornal com meu esposo e nós vimos mais uma reportagem no meio de tantas, de jovens se suicidando por causa da inteligência artificial. Não é uma outra pessoa do outro lado, é simplesmente a máquina programada. A inteligência artificial
já está cessando vidas. Nós temos que estar atento com os nossos filhos. Nós temos que direcionar os nossos filhos. Nós temos que ensinar a verdade aos nossos filhos. Nós não podemos negligenciar esse pastoreio dentro da nossa casa. O pai, a mãe, o sacerdote tem que ensinar a sua família. A sacerdotisa tem que auxiliar o seu marido na educação dos seus filhos, no ensinamento da palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês Jó capítulo 1, versículo 5. Não dá para espanar todas as histórias que eu vou mencionar aqui, mas são histórias conhecidas. Nós sabemos que Jó era um homem que de uma maneira extraordinária ensinava os seus filhos. Naquela época não existia a Bíblia que nós temos hoje aqui de Gênesis, Apocalipse, para que ele pudesse sentar com os seus filhos. Mas a Bíblia diz que Jó tinha um zelo muito grande com os seus filhos, uma preocupação muito grande no coração dos seus filhos pecarem contra Deus. A Bíblia nos diz, Jó capítulo 1, versículo 5, Jó reunia seus filhos. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os sacrificava, santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó tinha aquela preocupação de talvez os seus filhos tivessem pecado contra Deus. Talvez os seus filhos tivessem desagradado ao Senhor, não é nem nas atitudes, é no coração. Então, se a preocupação de Jó era no coração, então, no meu entender, aparentemente, os filhos de Jó, por mais que estivessem em banquete com seus irmãos, era banquete santo. Porque Jó dizia, talvez eles pecaram contra o Senhor no seu coração. Então Jó ensinava os seus filhos, venham cá, terminou o banquete de vocês, terminou as festas, venham cá. Eu vou sacrificar ao Senhor por vocês. Eu vou interceder por vocês diante de Deus. E hoje, irmãos, nós estamos tão despreocupados com os nossos filhos. Parece que nós perdemos o costume de orar e interceder pelos nossos filhos. Nós até oramos para que Deus abençoe. Senhor, prospera, abençoe, que passe de ano, que seja uma boa pessoa, que a vida vai bem, que realize os sonhos, que realize os projetos. Mas será que nós oramos falando, Senhor, converte o coração do meu filho, endireita os caminhos dele, endireita os pensamentos, Jesus. Se por um acaso os meus filhos estiverem sonhando com coisas que vai te distanciar do Senhor, muda a rota, muda os sonhos, transforma os desejos. Porque nós temos o hábito de achar que filho de crente é crentinho. Os nossos filhos, assim como nós tivemos a necessidade, eles precisam também se converter a Jesus. Da mesma forma que eu precisei confessar a Jesus, os meus filhos precisaram confessar a Jesus. Porque senão não há salvação, não há vida eterna. Nós precisamos ensinar o caminho da verdade para os nossos filhos. Não tem como passar a mão na cabeça dos nossos filhos porque são muito novos, porque são pequenos, porque não entendem. Já dizia a minha avó, é de novo que a gente torce o broto. Nós temos que ensinar desde pequeno, porque quando tiver grande e você tentar torcer o broto, ele vai quebrar, não dá certo. Aí você vai ter que chorar por misericórdia de Deus sobre a vida dele. Então vamos ensinar os nossos filhos, irmãos. Vamos ensinar na palavra, vamos orar pelos nossos filhos, vamos ser exemplo para os nossos filhos, principalmente dentro da nossa casa. Vamos ser exemplo para os nossos filhos, porque dentro da igreja é fácil demais ser exemplo para os nossos filhos.
Eu tenho uma filha ali que está me vendo ministrar. É fácil eu ser exemplo aqui dentro. Mas e dentro da minha casa? Será que ela me vê orando? Será que ela me vê lendo a palavra? Será que de vez em quando eu dispenso o café da manhã de final de semana com eles porque estou de jejum? Será? Nós precisamos ensinar a verdade para os nossos filhos. E não há meias verdades com o Senhor. Ou seguem o caminho da verdade, ou não irá morar na eternidade com o Pai. São meus filhos, mas eu não posso esconder a verdade dos meus filhos. Não posso negligenciar. Porque é palavra do Senhor. É ensinamento da palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jó tinha esse zelo, esse pastoreio com a sua casa. Sacerdote, se posicione como homem dentro da sua casa. Se posicione como autoridade maior dentro da sua casa. Se posicione como aquele que é responsável espiritualmente pela sua família. Missionária, eu não tenho marido, então você, sacerdotisa, se posiciona. Cuida enquanto é tempo, porque haverá um momento em que não haverá mais pregação, não haverá mais culto, haverá um momento que tudo isso aqui terá passado, e Jesus vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos preparados? Estamos direcionando a nossa casa? Estamos educando os nossos filhos no caminho? Nossos filhos sabem pelo menos o que significa isso aqui? É um livro da capa preta. Ah não, hoje não pode nem falar capa preta porque já tem várias cores. Os nossos filhos têm que entender, meus irmãos, que isso aqui não contém. Isso aqui é a palavra do Senhor. E é essa palavra que sara, que cura, que transforma, que liberta. E é essa palavra que nos direciona a chegar na eternidade. O nosso terceiro ponto é exercermos nossa fé para reverter situações sem solução humana. Quando nós estamos dentro da nossa casa, nos deparamos com um problema extraordinariamente grande. O que nós fazemos? Quando nós olhamos que aos nossos olhos não tem solução, o que você faz? Corre para as redes sociais, dizer que agora é o fim, que agora acabou. Corre para as redes sociais postar que o seu casamento já era. Corre para as redes sociais para postar que os seus filhos se desviaram. Corre para as redes sociais dizer que os seus filhos não servem mais a Jesus. Corre para as redes sociais para dizer que não vai orar mais pelo seu casamento, pelo seu marido ou pelos seus filhos. Ou corre para aquela primeira amizade que você acha que vai ter uma solução para você. A nossa primeira solução tem que ser Jesus. Tem que ser confiar no Senhor. Confiar no propósito de Deus. Gênesis 22, por favor. Versículos 7, 8 e 13. Como eu disse, não tem como explanar toda a história, mas são histórias conhecidas. É quando Abraão é provado, quando ele vai sacrificar o seu filho. Versículo 7. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E os dois seguiam juntos. Versículo de número 13. Então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Abraão recebeu do Senhor uma ordem para que ele sacrificasse o seu filho, o seu único filho.
filho esse que Deus tinha prometido a ele, que ele tinha tido na sua velhice, que o Senhor disse: olha, de ti farei uma grande nação, vou te dar um filho, vai se chamar Isaque, de ti sua descendência vai ser como a areia do mar e as estrelas do céu. Mas de repente o Senhor falou: olha, me dá o teu filho em sacrifício, oferece o teu filho a mim em sacrifício. Abraão pega o seu filho, vai na caminhada onde o Senhor mandou de 3 dias. Quando chega ao pé do monte, o filho diz: pai, o fogo está aqui, pai, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro para poder sacrificar? Abraão sabia que o sacrifício seria o seu filho, que Deus tinha pedido o seu único filho. Só que quando chega naquele lugar que o filho questiona: pai, cadê? Olhando com os olhos naturais, não tinha possibilidade de ter um cordeiro ali para o sacrifício. Mas Abraão, mesmo assim, ele obedeceu ao Senhor, virou para o filho e disse: olha, filho, Deus proverá para si o sacrifício. Eu fico imaginando o tamanho da lição de fé que Abraão deu para o seu filho naquele momento. Você não vê em momento nenhum Abraão se lastimando, reclamando, dando birra, batendo o pé e dizendo: e agora? Abraão obedeceu a palavra do Senhor. Ele simplesmente foi. E no momento que ele foi questionado, ele disse: olha, Deus proverá para si o sacrifício. Imagina a fé do filho dele, pastor. Imagina a fé de Isaque, porque Isaque veio junto com o pai. Ele viu que não trouxeram cordeiro. Só tinha lenha, só tinha fogo, não tinha cordeiro para sacrificar. Mas quando ele chega em cima do monte, que prepara tudo, amarra o filho, coloca em cima do altar, quando levanta o cutelo, a faca para matá-lo, o anjo brada do céu e diz: não faça isso. Talvez nós nos encontramos em situações tão desesperadoras e nós não esperamos a última solução, a última palavra que vem do Senhor. Nós queremos correr na frente, passar na frente e dar um jeitinho. Talvez se fosse eu no lugar de Abraão, eu dizia: quer saber? Eu vou levar um cordeirinho aqui comigo, vai que quando eu chegar lá o Senhor desiste de pegar meu filho, eu já tenho um cordeiro para dar para ele. Talvez eu tivesse a ideia de levar algo para sacrificar no lugar do meu filho. Senhor, vamos fazer uma troca? Eu sei que a lenha está pronta, o fogo está pronto, mas em vez de pegar meu filho, pega esse bode, pega essa cabra, pega esse cordeiro, pega esse novilho, mas não pega meu filho não. Talvez se Deus tivesse nos pedido o nosso filho, na nossa primeira opção seria essa: não entregar o que Deus estava pedindo, porque a nossa confiança nem sempre está no Senhor. A nossa confiança às vezes está na nossa força, naquilo que nós temos a capacidade de fazer, e não naquilo que Deus já determinou sobre nossas vidas. Porque lá atrás o Senhor falou para Abraão que ele teria um filho, e que desse filho viria uma grande geração. Eu sei que Abraão confiou demais naquela promessa, porque ele já tinha a promessa. Então você já tem a promessa sobre a sua vida. Você já tem a promessa sobre a sua casa. Deus te disse que você teria uma família bendita, uma família abençoada. Irmã, mas tem luta. Eu também tenho. Irmã, na minha casa tem prova, na minha também tem.
mas eu não abro mão da promessa, eu não abro mão daquilo que Deus já falou ao meu respeito, eu não abro mão daquilo que Deus já determinou sobre a minha casa, que a minha casa seria abençoada. O nosso quarto ponto: somos exemplos e amparo para todos os que estão ao nosso redor. Temos sido exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando as pessoas olham para a minha família, será que ela diz: nossa, eu quero ter um casamento como da missionária Cleide, do evangelista Railton, esse bonitão ali. Eu quero ter uns filhos tão abençoados como os filhos da missionária Cleide. Eu quero ter uma família em paz como a família da missionária Cleide. Será que a nossa família tem sido referencial para outras pessoas? Será que a minha casa tem sido referência? Será que a sua casa tem sido referência? Será que a nossa casa tem sido aconchego, acolhimento para outras pessoas, para outras famílias? A Bíblia nos diz, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, essa passagem nos fala de Eliseu e da Sunamita. E o que eu acho interessante é que, sem dizer uma palavra, Eliseu foi referência como homem de Deus. A Bíblia nos diz que: e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eliseu sempre passava naquela região, indo para Siquém. E a Bíblia nos diz que essa mulher chamava ele para a casa dela para comer pão. Servia a ele ali um alimento. E a Bíblia nos diz que ela vira para o marido e fala: olha, eu vejo que esse homem que passa aqui sempre por nós, ele é um santo homem de Deus. Eu vejo nesse versículo, irmãos, a importância daquilo que nós carregamos sobre nós e a responsabilidade que nós temos como servos do Senhor. Porque quando você convida alguém para vir à igreja que não conhece Jesus ainda, não confessou a Jesus, a primeira vez que ela vem, ela não vem por causa de Jesus. Ela vem por causa de você, por causa do seu convite, por causa do seu exemplo, por causa da sua postura. A partir do segundo culto, pode ser que ela já venha por causa de Jesus. Mas você é a primeira referência que essa pessoa tem para chegar até Jesus. Como será que a minha família tem sido referência lá fora? Será que a minha família, eu gosto de falar da minha, tem sido referência para que outras famílias se acheguem a Jesus? Será que a minha vizinhança não ouve lá em casa um quebra-pau de vez em quando e mais tarde estamos dizendo: vamos louvar a Deus, o Senhor me deu um novo coração, e no outro dia eu vou na porta bater? Obrigada. Vamos ao culto, vizinho, vamos ao culto, vizinha. E vocês são crentes? É verdade que vocês são crentes? Como está sendo a nossa referência como família cristã? Como está sendo a nossa casa em termos de acolhimento? Quando alguém precisa de um conselho, vamos dizer, de amigo, para um casamento, alguém que não conhece a Jesus, que não tem essa intimidade, vir até a liderança de casais, que preferem conversar com você. Será que essas pessoas são acolhidas como Cristo acolhe a igreja, como Cristo nos acolhe?
Quais são os conselhos que nós damos para outras pessoas? E isso não é só o pai e a mãe, serve para você que é adolescente, para você que é jovem. Quando seus amigos te procuram para pedir um conselho sobre uma certa situação, o que você diz? Chuta o pau da barraca. Não está valendo a pena. Será que é isso que nós temos aconselhado? A Bíblia nos diz que aquele homem, Eliseu, profetizou, aquela mulher engravidou, teve um filho, e a Bíblia nos diz que aquela criança morreu. Quando a criança morreu, a mulher voltou-se para os pés do profeta e recebeu acolhimento. Quando as pessoas se chegam quebradas até nós, destruídas emocionalmente, feridas, com um casamento à beira do divórcio, quais são as palavras que você tem para passar? Há uns anos atrás, não é hoje, há uns anos atrás, tinha 2 famílias que congregavam aqui na igreja. E uma irmã estava passando por uma situação muito difícil no casamento dela. E ela foi se aconselhar com a irmã da outra família. E essa irmã que deu o conselho falou para a primeira: larga esse casamento. Larga esse teu marido, esse homem não quer nada com nada. Gente, eu não sou a favor de violência física e nem violência verbal. Isso não é caso de oração, isso é caso de polícia, tá? Então não acontecia nada disso, eram outras situações. E a irmã disse: larga, chuta o pau da barraca, esse homem não quer nada com nada, manda embora. Você dá conta de criar os seus filhos sozinho, de se sustentar, você é trabalhadora, você é guerreira. Encheu a bola da mulher e mandou ela separar do marido. Passou-se uns tempos, que eu não sei dizer quanto tempo. Essa pessoa chegou até mim, que depois dessa situação, eu cheguei a acompanhar ela por um tempo. Essa pessoa chegou até mim e disse assim: missionária Cleide, hoje quando eu olho para o meu casamento, eu olho para o meu esposo, a situação que nós vivemos hoje, ele nem parece ser aquele mesmo homem de antigamente. Já vai para a igreja, está firme com o Senhor. Já pensou se eu tivesse ouvido os conselhos daquela irmã? Gente, eu senti vergonha alheia. Eu senti vergonha alheia. Da pessoa dar um conselho desse para uma outra família. Então, irmãos, nós temos que ter um posicionamento diante de Deus. Não é diante as nossas emoções, diante as nossas vontades, mas diante do Senhor. E a Bíblia não nos manda divorciar. Ela não nos manda abandonar o casamento, mas lutar por ele. É como aquela frase que as pessoas sempre dizem por aí: quando acaba a gasolina no meio da estrada, você não joga o carro fora. Você não troca de carro porque acabou a gasolina. Você vai até o posto de gasolina e reabastece. Seu casamento está frio? Está desanimado? O amor esfriou entre vocês? Façam algo diferente. Vai pelo menos na pizzaria junto. Vai no cinema. Faz uma viagem a 2. Vai dormir no hotel pelo menos uma noite. Mas não desista do seu casamento. Casamento é instituição de Deus. E o Senhor já disse que todas as famílias da terra estão abençoadas. Não abra mão do seu casamento. E seja você aconchego para quando outras pessoas necessitarem de você. É fácil? Não é. Já teve dia que eu quis jogar o irmão da janela, certeza. Já teve dia que ele quis me jogar todo mês, uma semana por mês. Não é fácil, gente, não é. Mas nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem para as nossas vidas, irmãos. Lutar por aquilo que Deus nos deu é melhor do que você ir lutar por aquilo que não é de Deus. Porque aquilo que Deus te entregou é certeza de vitória. Aquilo que você faz com suas próprias mãos, você vai ter que pagar um preço muito grande para poder receber. O nosso quinto e último ponto: a nossa casa
é extensão do céu na terra. A nossa casa é extensão do céu na terra. A sua casa é um lugar de paz. Fora uma vez por mês, quando a gente fica assim meio estressada. Não conta uma semana não. Mas a sua casa é um lugar de aconchego, é um lugar de paz. Eu ouvi a missionária Fabíola ministrando hoje de manhã. Será que nós temos vontade de voltar para casa no final do dia? Irmão, nosso casamento já passou por tribulações onde meu esposo dizia que ele não tinha vontade de voltar para casa no final do dia. Você já parou para pensar para o homem que trabalha na obra, na construção civil? Ele sai de casa 5h30, 6 horas da manhã, não sei qual o seu horário. Volta para casa 5h30, 6 horas da tarde. E ele não ter vontade de voltar para casa por causa da mulher atribulada que tem em casa. Por causa da situação que a família vive. A nossa casa não pode ser um inferno na terra, irmãos. A nossa casa precisa ser uma extensão do céu na terra. A nossa casa tem que ser lugar de acolhimento, não somente para o meu marido, para a sua esposa, mas também para os nossos filhos. Os nossos filhos têm que se sentir amados dentro da nossa casa. Os nossos filhos têm que se sentir acolhidos dentro da nossa casa. Os nossos filhos têm que se sentir importantes no seio da nossa família. Os nossos filhos não podem ver entre nós separação entre um filho e outro, porque os nossos filhos são todos herança do Senhor de forma igual. Romanos capítulo 15, versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A Fabíola falou aqui, a Fabíola falou hoje de manhã aqui também sobre quando o esposo ela chega em casa cansada, estressada, ela conhece. Eu sei que nós mulheres temos a fama de ser faladoras. E eu tenho propriedade para falar, irmãos. Eu tenho a língua solta, eu gosto de conversar. Então, mulher, seu marido chegou em casa, ele não chegou legal, acolha ele, respeite o tempo dele, dá espaço para ele respirar, dá espaço para ele poder descansar. Marida, sua mulher está de TPM. Tenha paciência com a sua mulher. E eu falo com propriedade. Não é algo que a mulher planeja todos os meses ficar estressada, ficar chata. É os hormônios, irmãos. É ciência, é corpo humano. Tenha paciência com a sua esposa. Dá um chocolatezinho para ela. Faz um chazinho quente para ela, ainda mais nesse frio. Esquenta o pezinho dela, né, meu bem? Esquenta o pezinho dela quando estiver com frio. Seja você o aconchego que o seu cônjuge precisa. Seja você o acolhimento que os seus filhos precisam. Irmãos, na escola, os nossos filhos, eles passam por desafios. Ouve aqui um pouquinho, irmãos. Os nossos filhos, isso é muito importante. Os nossos filhos na escola passam por situações que nós nem imaginamos. Porque muitas vezes eles sofrem pressões na escola. O mundo lá fora não brinca. E não é porque é criança, é adolescente, é pré-adolescente que são diferentes, não, irmãos. Os nossos filhos passam por pressões lá fora. Tire tempo para você ouvir o seu filho. Tire tempo para você conversar com os seus filhos. Como é que foi a escola? Está tudo bem na escola? Está tudo bem com seus coleguinhas da escola? Você está passando por alguma perseguição na sua escola? Está acontecendo algum tipo de ameaça com você? Algum tipo de bullying com você na escola? Será que nós perguntamos isso para os nossos filhos? Ainda bem, a irmã Eliane, se me permite, o Ezequiel. O Ezequiel passava por uma situação na escola, graças a Deus conversava com a mãe. A irmã Eliane disse, irmã Cleide, está acontecendo isso assim lá na escola do Ezequiel. Eu digo, espera ainda que eu vou lá. Um bando do povo que fala, né, o salam aleikum por aí, estava fazendo uma pressão psicológica em cima do Ezequiel, querendo bater no Ezequiel. Então o Ezequiel abriu a boca para falar para a mãe.
Ele não quis me mostrar quem eram os meninos. Eu fui lá, mas ele não quis mostrar. Mas ele falou para a mãe o que estava acontecendo. Então é muito importante, pai e mãe, você ter um diálogo com o seu filho. Você acolher o seu filho. Porque se você não acolher o seu filho, o mundo lá fora acolhe. Se você não der atenção para o seu filho, o mundo lá fora dá atenção para o seu filho. Se você não tiver um tempo de qualidade com o seu filho, o mundo lá fora tem muito tempo de qualidade para passar com os nossos filhos. Nós não podemos abrir mão da bênção que o Senhor já nos entregou, que são os nossos filhos. Se nós seguirmos esses 5 passos, eu sei que a nossa vida vai ser realmente transformada. O tempo já não me permite mais, mas eu quero falar mais algumas coisas. Não vou comentar todas, mas eu vou falar alguns passos práticos que nós podemos fazer no nosso dia a dia para melhorar a nossa família, o nosso casamento. Primeiro passo, ore e incentive a todos a terem suas experiências com Jesus. Você tem experiência com Jesus? Já teve alguma coisa extraordinária com Jesus? Parece simples. O pastor Renato um dia falou sobre um pudim. Pensou, né, pastor? Vontade de comer um pudim. A irmã foi na casa dele levar um pudim para ele comer. Ele pensou. Mas é bobo. Mas é um pudim que você pensou e Deus mandou. Eu um dia pensei dentro de uma loja sobre um brinco do meu casamento. Deus mandou um brinco para mim de pérolas com diamante. Alguém pode dar um glória? Jesus mandou. Minhas experiências com Deus. A minha filha que está ali atrás, quando estava no ventre, o médico falou assim: olha, ela tem um rim que está desenvolvendo, mas o outro não. E se não desenvolver durante a gestação, depois quando ela nascer, vai ter que passar por uma cirurgia. Eu orei, repreendi, está ali, nasceu sem nenhum problema e nunca teve, para a glória de Deus. O Heitor, quando estava no ventre, eu teve um problema de dilatação nas minhas veias artérias. Uma dilatou 50% e a outra como se não tivesse criança no ventre. A médica falou: olha, madame, se a sua veia não dilatar, que eles falam assim na lata pra gente, né? O seu filho vai nascer com deficiência mental. Eu digo, eu repreendo em nome de Jesus. Heitor nasceu, pra glória de Deus, tem energia para dar e vender e é muito inteligente. Ensine os seus filhos a buscarem experiências com Deus. Só o primeiro eu estou comentando, gente. Tenha um ambiente de discipulado em sua casa. Ensine os seus filhos. Incentive a oração coletiva. Pega na mão da sua família, ora dentro de casa pelo menos uma vez por dia. Conecte sua família com a igreja. Como? Coloque teus filhos para servir. Vai nos departamentos, o que o meu filho adolescente pode fazer para ajudar? Vai no departamento, o que o meu filho jovem pode fazer? Eu sou homem, eu sou mulher. Vai na liderança, o que eu posso fazer para agregar na igreja? Conecte-se com a igreja, gente. Cuide do seu corpo diariamente. Aqui é um ponto que pega o crente, porque pensa num povo difícil de cuidar do corpo, é o tal do crente. O nosso corpo, alma e espírito tem que estar bem. Como é que eu cuido do meu corpo, irmã Cleide? Coma bem, irmãos. Durma bem, beba bastante água, faça exercício físico, porque senão a sua lamparina vai apagar antes de você cumprir o propósito que eu tenho para a sua vida aqui na terra. Eu posso ouvir um amém? Eu também estou precisando. Desenvolva amizades saudáveis. Para de colocar qualquer tranqueira dentro da sua casa. Busque amizades saudáveis para a sua família. Coopere com o céu para que a atmosfera do reino se estabeleça no seu lar. Como é que eu coopero com o céu dentro da minha casa? Tenha hábitos saudáveis dentro da sua casa. Para de trazer para dentro da sua casa coisas que não provêm do Senhor. Para de colocar pessoas dentro da sua casa que não combinam com os céus. Para de trazer para o seu meio, para a sua roda, para a sua família, coisas que não têm a ver com a sua fé, com aquilo que você crê. E o último, oponha-se às oposições malignas com jejuns e orações. Oponha-se no jejum e na oração. Se posicione, irmãos, na oração, no jejum e na leitura da palavra com a sua casa. Porque a sua família já é um projeto de Deus que deu certo. A sua casa já é um lugar estabelecido por Deus para ser vitorioso. A palavra Deus já declarou sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Então tome posse
posicionar como sacerdote, como sacerdotisa, como família de Deus, o inimigo fará. Coloque-se de pé em nome de Jesus. A Bíblia nos diz, eu nem vou ler, no Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 ao 12, que nos manda nos revestir de toda a armadura de Deus, para resistir o dia mau. Deus declarou que a minha família abençoada declarou, mas eu preciso estar no posicionamento que Deus quer que eu esteja, para que a minha família continue sendo próspera, abençoada, para que tudo vai bem, não só no corpo, mas também na alma e no espírito da minha família. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Eu gostaria de orar pelas famílias nessa noite. Eu queria convidar meu esposo aqui na frente. Eu queria chamar a Giovana aqui na frente, por favor. E eu queria que você orasse com a sua família. Missionária, minha família não está aqui, mas interceda por ela. Ore pela sua família onde ela estiver. Se você tiver liberdade com a pessoa que está do seu lado, pega na mão dela e ora com ela também. Interceda pela família dela e ela intercederá pela sua. Eu quero fazer uma oração. E eu quero que você ore, que você não ouça apenas a minha oração, mas que você ore onde você estiver também. Que você ore pela sua casa, onde você está. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa noite, Pai, te agradecer pela minha família. Eu quero te agradecer pelo privilégio de dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu quero te agradecer, Pai querido, pela oportunidade que temos, ó Deus, diante do Senhor. Estamos aqui orando e intercedendo pela nossa família. Deus, eu quero interceder por cada família, Senhor Deus, que está aqui dentro deste recinto, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que a tua mão possa ir de encontro, Pai, com essas famílias. Meu Deus, se for necessário, restaura. Se for necessário, renova. Se for necessário, refaz a aliança, Senhor. Se for necessário, meu Pai, floresça o amor no meio deste casal, no centro desta família, Senhor. Pai, traga, meu Deus, a comunhão de pais aos filhos, de filhos aos pais. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, ajuda essas famílias a andar em comunhão contigo, servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, papai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de termos uma família, pelo privilégio, Pai, de servirmos ao Senhor em família. Eu te agradeço, Jesus, pela família IBR, por tudo que o Senhor já fez nessa casa, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, obrigada pela família pastoral, obrigada pelos teus cuidados sobre a vida deles, obrigada por guardar a sociedade diante do Senhor, e que a tua mão prevaleça, Pai, estendida sobre eles, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. E nos ajuda, Deus, a colocar em prática a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Mas eu não posso entregar esse microfone antes de perguntar. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar a Jesus ou voltar para o Senhor nessa noite? Diz, talvez, missionária, até ontem, até hoje eu não servia a Jesus, mas eu quero aceitar Jesus nessa noite. Ou talvez você diga, missionária, eu preciso me reconciliar com o Senhor, porque sim, eu já servi a Jesus, mas hoje ando fraco na fé, eu ando desanimado na fé, e eu preciso de uma oração de reconcilio. Tem alguém nessa noite? Aleluia. Ou talvez tenha alguma família específica que gostaria de uma oração pelo casamento. Isso não significa que vocês estão a ponto de divórcio, irmãos. Não é isso, nem sempre é isso.
Muitas vezes precisamos realinhar os nossos pensamentos, precisamos realinhar os nossos projetos. Ou talvez você, o seu esposo ainda não aceitou Jesus e você gostaria de uma oração para que ele viesse a se converter ao Senhor. Talvez a tua esposa ainda não confessou a Jesus e você gostaria de colocá-la diante do Senhor nessa noite. Ou talvez você ainda nem é casado e diz: missionário, eu quero uma família servindo aos pés do Senhor. Eu gostaria de orar pela minha futura família nessa noite. Se você quiser, estamos aqui para orar por você. Eu tenho apenas mais uns 2 minutinhos. Aleluia, tem uma pessoa. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia. Essa oração que vamos fazer agora, ela é específica para a família. E eu gostaria de pedir ao pastor Renato que fizesse essa oração. E se você quiser, ainda dá tempo, pode vir, que vamos orar por você. Está vindo mais uma pessoa. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe.